Vamos ver essa pergunta aqui para encerrar. A pergunta é, fale sobre os eleitos da salvação. Bem, o eleito da salvação, isso é muito polêmico, né? Polêmico. Eu acredito que todo aquele que crê será salvo, haverá o julgamento, né? Eu não acredito que pessoas são salvas desde a fundação dos tempos, não. Eu acredito que haverá o julgamento e Deus irá julgar todos nós. Se nós formos dignos, nos salvará. Se não formos, iremos para o fogo e desapareceremos. Simplesmente assim. Esse negócio de eleitos, desde a fundação dos tempos, apesar de ter um texto da Bíblia, que Deus elegeu a igreja e não uma pessoa, é uma doutrina evangélica calvinista, presbiteriano, calvinismo, wesleyana, né? Mas é uma doutrina que enche o saco, porque eles dão a entender que já existe um grupo pré-determinado à salvação. Seriam os anões do orçamento de Deus. Seria a patotinha do Partido Celeste. Eu não acredito nisso. Independente de eu acreditar ou não, se for de Deus, acontece. Mas eu acredito que todo aquele que crê será salvo. E mesmo aquele que não crê, porque participa de outra dinastia, de outro povo, povos Janela 10/40, a China e outros povos, todos nós seremos julgados por Deus. Eu não tenho medo do julgamento de Deus. Eu tenho medo do julgamento do homem. O julgamento do homem é doido. O homem condena inocentes e salva amigos bandidos. Sempre foi assim. O cara salva a mãe do cara e condena a mãe dos outros. O homem é doido. Por isso que Davi dizia, caia eu na mão de Deus e não na mão do homem. Porque o homem é doido. Então esse negócio dos eleitos, não sei o que lá, tal, não me cola não na cabeça não. Aqui, meu amigo, comer farinha e feijão é a mesma merda. Nós somos a mesma coisa. Agora, nossos partidos religiosos criam ideologias. E a ideologia que existe um grupo salvo antes da não sei o que lá. Existe sim a intenção de Deus de ter um grupo. Mas esse grupo pode ser Chiquinho, pode ser Francisco, pode ser Toninho. Tá entendendo? Não é por religião. Até porque se a religião for só da religião salva, ia ficar muito pouca gente. A religião é o tamanho de um ovo. E a gente ainda fica dizendo que a metade vai para o inferno. Então diminuiu mais ainda. Eu acredito no Tono Branco. Deus vai julgar todos nós. E se Deus resolver condenar a gente, está condenado. Tá? Assim, não existe uma patotinha salva desde os escolhidos. Escolhido por quê? Porque Deus escolheu. Escolheu assim por quê? Se Deus escolhesse um e não escolhesse outro. Não, todos nós seremos julgados. A Bíblia não fala que todos serão julgados. Só os crentes não querem ser julgados, não. Os crentes dizem, não, eu estou salvo, não vou ser julgado coisíssima nenhuma. Vai ser julgado, não vou. Vai, não vou, vai. Essa doutrina de uma patotinha salva, isso faz parte de um partido político dos crentes. Entendeu? Ou seja, eu faço parte da igreja da Baixa da Égua, então eu sou salvozinho de Jesus. E fulano não faz parte? Não, fulano não faz parte não. Né? Então é essa doutrina que grupos salvos, escolhidos, bem, vai haver os escolhidos de Deus, mas isso depois de um julgamento, tá? Porque o julgamento da gente é totalmente doido. Até pelo tempo as coisas mudam, porque a mulher usar calça comprida era um dos maiores pecados do mundo. Hoje a mulher usa as calças entrando na bunda e vão tudo para a igreja, né? Eu estava andando no meio da rua e tinha uma menina de baby doll no meio da rua comendo espetinho. Meio mundo de macho, tudo de olho no espetinho dela. Né? E a menina de baby doll, que é aquela camisolazinha, com aquela calcinha fina. Eu digo, gente, essa menina tá no lugar errado. Mas quem é doido de falar? Vai falar pra tu ver que tu vai preso. Então, antigamente, se uma mulher fizesse isso, era fogo do inferno. Antigamente, até se você fizesse um chá de quina-quina, um chá de boldo, você era queimada viva na fogueira. Então, quem vai julgar a gente é Deus, gente. É Deus. Os partidos políticos, religiosos, devem existir. E eu respeito todos os chefes, todas as doutrinas, mas eles não são donos de Deus, tá? Até porque nós somos uma cagada. Porque nós não sabemos, hoje a gente diz que uma coisa é pecado, amanhã diz que não é. Televisão é pecado, hoje não é mais. Igrejas que botaram mesmo de jeito para fora, porque assistiam a novela, hoje os caras estão tudo na internet, ligado 24 horas. Né? Pastor, eu vejo a Bíblia dizer exatamente isto. Não tem esse negócio de predestinado. Não tem não.
Se Deus fosse predestinar um e outro não, seria uma coisa de Deus, não seria Deus não. Ele não, eu quero João, fulano eu não quero. Eu já vi tanta gente pregando, Deus decidiu salvar fulano, não decidiu não salvar ciclano. Aí no dia do juízo final, é onde a gente vai ter muitas surpresas e muitas dondocas que pensam que são salvas porque não rapa o sovaco vão ser condenadas. E outras que vivem, coitadas, numa vida errada, porque a vida é muito difícil para muita gente, Deus vai julgar. Dá para deixar Deus julgar? Dá. Se Deus condenar você e eu, ele tem razão. É porque eu mereço, porque você merece. Mas o homem não, tá? O homem é safado. O homem condena os inimigos, mesmo que estejam certos, e salva os amigos, mesmo que estejam errados. Isso é fato, natureza do homem, isso é história, com H. Mas Deus não, ele vai julgar corretamente, tá? Esse negócio de predestinado, eu acho que é um dos maiores erros teológicos. Mas assim, cada um pensa do jeito que quer. Agora, se Deus fosse salvar uma patotinha, meia dúzia de gato pingado, Deus teria feito homens para o inferno, Deus teria feito homens para o céu. Então, para que reclamar? Se Deus fez tudo para lasqueira mesmo, para raparigagem, para putaria, então salve a putaria, meu irmão. Não, Deus fez os caras para pecar. Pois glória a Deus pelo pecado. Deus fez Lúcifer para cair. Então glória a Deus por Lúcifer. Ou o mundo é livre, ou Deus é o culpado. Mas Deus não é culpado. Eu lhe garanto isso. Deus não é culpado dessas coisas. É porque nós somos livres. E livre erra, né? Acho que muita coisa é merecida também, pastor. O coração da pessoa. Pastor, como fica um pastor que usa os espíritos da Umbanda para ajudar? Eu não sei. Eu não sei se ele usa, não sei se ele não usa, né? Bem, é afastar dele, já que você não gosta, né? Então, o nosso julgamento é uma coisa, o julgamento de Deus é outro. Deus pode salvar nossos inimigos? Pode, né? Serão julgados pelos segredos do coração? Sim, pela intenção, né? Pastor, pode me ajudar? Posso? Sonhar com ovo. Grande, animal que não existe. Então tem que ver que ovo é esse, onde é que estava. Então, para terminar esse assunto, falar sobre os escolhidos. Quem seriam os escolhidos? Católico? Qual deles? Beneditinos, jesuítas, franciscanos, católicos ortodoxos, católicos de Roma. Os crentes seriam salvos? Quem deles? Os crentes tradicionais, Igreja Batista, os pentecostais? A coisa é tão doida, meu irmão, que é melhor você servir a Deus e tentar agradar a Ele. Tá entendendo? Porque depois a gente vai ficar, não, Deus me escolheu, eu posso matar, posso virar, eu posso matar, roubar, Deus me escolheu, tá escolhido. E fulano? Não, fulano Deus não escolheu, mas fulano mora no sítio, acabou com a veia dele, não, mas Deus não escolheu ele. E por que Deus não escolheu ele? Porque Deus não gostou da cara dele. Tá bom, o que pode dizer, né, um teólogo desse, né? Eu deixei de ter embates com calvinistas porque eles nunca se convencem, não. É uma ilusão. O que eu digo é, a religião verdadeira é o amor, como diz Salomão. E que Deus irá julgar nós, católico, evangélico, espírita, umbandista, quimbandista, Dalai Lamas, pessoas que não têm religião, sistema. Deus irá julgar tudo. Dá para deixar Deus julgar ou não? Deus vai julgar. Então, se condenar a mulher, o cara chegou para mim e disse, fulano, não, vai para o inferno. Eu sou da igreja que nasceu em 1911 e eu digo para você que Satanás levou a alma dela. E foi. Por quê, hein? Porque ela fuma. Aí eu cheguei para ele e disse, você sabia que a sua igreja no Canadá fuma? Como é, pastor? Estuda a história da tua igreja, velho. A minha igreja no Canadá fuma. Na escola dominical os caras estão tudo lá, ó. Oxe, eu não sabia. Pois fique sabendo, irmão. Então, nós somos muito limitados. A mesma igreja aqui nem bebe nem fuma. A mesma igreja lá bebe vinho e fuma. Então, ou é ou não é, entendeu? O futuro da humanidade, só quem sabe é Deus. É verdade. E sobre os eleitos, existe um grupo eleito, aqueles que obedecem a Deus, aqueles que vão ser, não é assim,
não gostei de cicrano. Eu amei fulano. Fulano é um caba safado sem vergonha, mas eu amei ele. Ele vai virar pastor. E cicrano, nunca deu erro nenhum, mas ele... Não gostei da cara dele, não. Então vai pro inferno, vai. Eu acho isso assim muito fácil, né? Muito fácil, né? Agora, quando não é pra cima da gente. Quando é pra cima da gente, né? Eu encontrei um pastor radical, até que eu respeito muito ele. Ele foi meu professor, né? Um dos. Ele trabalhou na África do Sul. E ele gostava de se amostrar e dizer, comigo, meu irmão, comigo. Só que a gente andava muito de carro, a gente ia pros montes de carro. A época de seminário é uma época mágica, que a gente está descobrindo o mundo. A gente é tratado como seminarista, a expectativa é grande, né? Então ele chegou para mim e disse, olha, eu sou radical, Jorge de Assis. Não foi crente e vai tudo pro inferno e pronto. Só que nessas idas de carro que a gente andava, ele tinha dito que a mãe dele tinha morrido e a mãe dele não era crente. Aí eu disse, então, pastor, a sua mãe está no inferno, né? Aí ele fez, epa, 1, 2, 3, tarandirindim, Maria, 1, 2, 3, um passo para balhar. Ei, minha mãe não. Sim, eu só não disse que a pessoa que não é crente vai para o inferno? Sim, mas minha mãe era quase crente. Sim, mas ela não era. Não, mas minha mãe era uma pessoa extraordinária. Sim, mas você está metendo a mãe dos outros no inferno e não quer que a tua vá. Então, quando vira para nós, a jogada, entendeu? E chama-se papá. Papá, pastor? Tu não sabia o que é papá, não? O que é papá? Partido. Partidário. Os partidos são assim. Eles cagam e julgam os outros porque soltam um pum. A verdade é esta, nua e crua, velho. Se quiser, não quis e pronto. Eita, ficou brabo. Os partidos são assim, os partidos políticos dão uma cagada, aí quando um solta um pum, aí fica querendo destruir o outro. E condena os outros por aquilo que eles mesmos fazem. O que fazer? Querer que o mundo seja justo? Quem disse que o mundo é justo? Né? Minha mãe não, é dos outros. Pode, pastor? A mãe dele disse, não, minha mãe não. A bichinha, meu amigo, quer isso? Sim, mas tu quer jogar a mãe dos outros, não quer que a tua vá não, né? Oh, que coisa linda. Mas os partidos políticos cristãos, evangélicos, que eu estou falando, na igreja, né? Não é partido político de política, não. A igreja é necessária. E tem esses moídozinhos. Mas na minha opinião, de pobre, coitado, humano que sou, é que Deus irá julgar todos nós. E pronto. Não é coisa de matuto, não. Quem vai julgar é Deus. Como é, Chiquinho? Quem vai julgar é Deus, não é pastor, não. É porque o pastor, se a mãe dele fez alguma merda no mundo, ele vai perdoar tudo. E vai condenar os outros. A mãe faz um bocado de coisa, ela não condena. Mas se o outro não der o dízimo, ele condena. Mas é porque isso nós é humano mesmo. Dá para deixar que a gente é humano, mas esse negócio de escolhido, não escolhido. Quem é que é escolhido? O católico, evangélico, crente, pentecostal, não pentecostal. Quem é escolhido? É porque o cara quer ser o gostoso dos céus. Eu fui escolhido antes da terra nascer. Antes de eu virar um espermatozoide no meu pai, eu sou escolhido. Eu posso matar, roubar, me lascar, mas eu vou pro céu, que Deus disse que eu ia pro céu e pronto. Pronto, gostosão. Vai, gostosão. E aquele cara ali? Não, aquele Deus não escolheu, não. Ah, é? É. E aquela mãe ali? É minha mãe ou não? É minha mãe. Ah, foi escolhida, foi escolhida. A mãe dos outros? Não, foi não. Né? Então a palavra diz, tira a trave do teu olho do que focar no largueiro dos outros. Mas aí o povo, ele fala muito para si, assim, o escolhido. Quem é escolhido? Você é escolhido? Os seus filhos são escolhidos ou não é? Porque eu conheço filho de pastor que é bandido. Escolhido, pare escolhido. Mulher que é escolhida, eternamente salva, ela tem filhos escolhidos, eternamente salvos, ou uma pessoa santa pode ter um filho condenado. Então isso é um moído danado, né? Eu acho assim, a salvação pertence a Deus. A igreja evangélica, católica, estão certo? Estão. São grupos de oração e de Jesus são. Mas quem vai decidir é Deus e pronto. Não é pastorzinho de igreja que vai decidir, não. Né? O senhor conhece o livro Rastro de Sangue? Não, conheço não. Ele diz o quê, hein? Rapaz, existe algum motivo para Jesus deixando a religião entrar nos porcos? Ah, tem. A toxoplasmose, né? E vermes. Eu sou escolhido, pastor. Sim, você diz que é escolhida, eu também posso dizer. Mas quem garante?
Quem foi que te garantiu? A gente tem que fazer por onde, né? Pedir a Jesus. Todo mundo quer ir para o céu, meu irmão. Eu mesmo quero ir para o céu. Que Deus tenha misericórdia. Eu não vou para o céu porque eu sou gostoso, pré-escolhido, desde o ventre. Eu pretendo ir para o céu. Tomara que eu consiga, né? Tomara. Talvez eu não consiga, talvez eu consiga. Que Deus tenha misericórdia de mim. E de você também. Porque o crente diz, eu sou escolhida. Eu sou salvo. Quem garante? Quem garante? Aquele que quiser ser salvo, seja fiel até o final. Mas a Bíblia mesmo diz que não há justo sequer sobre a terra que não peque. Então todos são pecadores. Só que o pecado aparece e o outro não aparece. Mas todo tem suas cagadas, tá? Ele vem buscar um povo meu, de um povo só. Ele sabe quem vai? Sim. Então, pastor, uma pessoa chegou para mim tentando empurrar a religião dela, de goela para baixo em mim. Não aceitei, porque a casa dela física e mental é um pandemônio. Assim, que Deus nos livre. Por exemplo, você tem num clã chinês, lá na Baixa da Água, porque a China é muito grande. Eles não são religiosos. Então, tá condenados? Né? Tem um vídeo nosso que fala sobre isso. Se você me dá o prazer de falar, a polêmica da salvação. Joilson de Assis. A polêmica da salvação. Isso é um assunto muito polêmico, né? A Janaína diz, quem garante é meu pai. Amém. A Bíblia foi traduzida de maneira certa. Deus nos fez todas as possibilidades. Nos resta escolhemos nossos caminhos. Sermos fiéis a Deus e estarmos debaixo da sua bondade. Já sonhei com trombetas e apocalipse. Nem dava tempo a avisar que estava do lado. Sim, só verdade, pastor, que muitos aceitam. Assim, cada um que é religioso continue sendo, tá? Porque a religião é boa. A religião é muito boa, né? Agora, assim, é dessa igreja salva, é daquela igreja salva, é difícil acreditar, né? Possa ser até que seja, né? Ele conta a história da igreja desde os apóstolos. E foi muitos apóstolos mortos, né? Mas a igreja matou também, tá? A igreja matou muito também. Tanto a igreja evangélica como a igreja católica. Então nós matávamos por besteira. A pena de morte, né? Os calvinistas mataram muita gente. Né? Teve aí um filme chamado Bruxas de Salem. Que os caras morriam porque tinha uma profeta lá que dizia que a pessoa era bruxa. Fulano é bruxa, fulano é bruxa. Aí o pastor ia e matava. Então a questão da salvação, cada um tem que correr atrás da salvação. Pedir a Deus que perdoe os nossos pecados, nossas falhas, e nos guie pelo bom caminho e nos livre do mal. Né? Mas essa humildade não é praticada por alguns cristãos que acham que já são salvos, independente do que eles façam. Entendeu? Eles acham que se você fumar um cigarro, você vai para o inferno. Mas eles não acham que se você matar 19 ou 20 mulheres, não vai. Deus perdoa 19 ou 20 mulheres, mas não perdoa um cigarro. Então nosso julgamento é a coisa mais doida do mundo. Mas uma coisa é certa, que aquele que for fiel, aquele que tiver o coração para Deus, Deus vai salvar. Né? Quem tem a resposta é Deus para no julgamento. O julgamento é Deus. Quem vai sentar no trono é Deus. Por isso que a Bíblia diz, então tinha um livro e tinha 7 selos. Mas não tinha ninguém que tenha a capacidade de desatar os 7 selos. Então me coloquei a chorar. Porque não tinha ninguém que tivesse a capacidade de desatar os 7 selos. Ai! Não tem ninguém para soltar os 7 selos. Aí apareceu um cordeiro meio morto. Quem é o cordeiro meio morto? Jesus. A este foi dado o poder de desatar os 7 selos. Esse livro com 7 selos é o livro da vida. Não é teu pastor, não é o pastor Joilson de Assis, não é o bispo fulano que vai desatar. É Deus, é Jesus. Quem vai abrir o livro da vida é Jesus. Né? Então, a fé tem que ser praticada, a religião tem que ser praticada, mas a salvação eu acho uma coisa bem maior do que
Porque se você disser, você não gosta de Tontonho, aí diz, Tontonho não vai pro céu não, porque é um cabra safado. Aí você gosta de Tontonho, diz, Tontonho, rapaz, é um homem justo. Nosso julgamento é muito falível, mas o julgamento de Deus é eterno. Então, se Deus julgar que uma pessoa deve ir, vai. Tá entendendo? Pastor, e se Deus condenar a pessoa? Tá condenado, velho. Você vai dizer o quê? Porque perante Deus tudo está nu e patente. Tudo está. Tem gente que se diz bom e é uma víbora. Uma víbora. E tem gente que se diz mal e é legal. Eu conheço gente que diz, pastor, eu sou tão mal, tão pecador. E não é tão pecador e tão mal assim. E tem gente que diz, eu sou crentinha, não rezo nem Pai Nosso, que Pai Nosso dá para crente, blá, blá, blá. E é uma víbora mortífera. Não vê os fariseus? Nós temos por pai Abraão. E Jesus, vocês têm por pai o diabo. E tem outras questões, por exemplo, tem problemas na natureza que são resolvidas com a morte, né? Alguns pecados que a pessoa tem serão pagos na morte, né? São pecados aqui, ficou aqui mesmo, né? Por isso que a Bíblia diz, há pecados para a morte e pecados que não é para a morte. Então Judas pode ser salvo, quem vai decidir é Deus, tá? Quem vai decidir é Deus, não é a gente. A nossa opinião pouco importa. Ele errou e errou feio. Mas Deus não vai julgar ele? Então pronto, né? A salvação é conquistada diariamente. Isabel Vitória. É verdade, eu acho. Tem uma vizinha que disse que não era junto com o católico. Isso é uma questão partidária, tá? Partidária. A pessoa é livre para andar com o católico, não andar, tá entendendo? Eu me dou muito bem com católico, com padres, né? Com crentes também. Então, o que pode fazer? Eu vou ficar com raiva deles, pegar uma briga com eles? Não. E muitas coisas que a gente dizia, o católico dizia que batom não era pecado, aí a gente dizia que era, aí agora a gente já mudou de opinião. As igrejas, todas as mulheres com os beijos, tudo cheio de batom. Então, era ou não era? Usar calça comprida era pecado. Aí deixou de ser pecado, foi? Se divorciar era pecado. Agora os filhos dos pastores tudo divorciando. Então, assim, quando a gente admitir que nós somos humanos e falhos, eu acho que a gente vai ver as coisas com mais humildade. Uma coisa eu digo, Deus tem a misericórdia de nós. Mesquita, em verdade, o Filho do Homem vai, como cerca está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem não houvesse nascido. Mateus 26, 24. Está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu acredito. Pastor, a cobra mordia a perna esquerda. Agora está curto, pastor. Curto o quê? É verdade. Julgamento vai ser junto com todas as pessoas, desde quando começou a raça humana. Ou assim que faleceu é julgado. Eu acho que todos serão julgados, tá? Agora, alguns pecados, por exemplo, é pagado aqui mesmo, né? Por exemplo, o cara é incoerente, é burro. Então, às vezes a pobreza que ele tem é por causa da incoerência dele. Então, tá entendendo? Aí a pessoa faz uma coisa errada, às vezes a própria morte da pessoa paga. E às vezes não. Entendeu como é a coisa? Porque existem pecados grandes e pecados pequenos. Joilson de Assis, pecados grandes e pecados pequenos. Não existe isso, pastor. Todo pecado é pecado. Sim, todo pecado é pecado, mas tem grande e pequeno. É claro que dar uma tapa na cara de uma pessoa não é a mesma coisa que dar um tiro de 12. Quando uma tapa na cara de alguém foi a mesma coisa de um tiro de 12, então ficou doido. Tá entendendo? Ficou doido a vida. A Bíblia mesmo fala que tem pecados para a morte e pecados que não é para a morte. Mas a gente não escuta isso. Deus não quer que a gente peque. Mas quem não peca? Eu entendi. Obrigado, farol de leitura, Rita Mesquita. Então, o julgamento... Você quer conversar comigo mais sobre esse assunto? Você coloca aí polêmica da salvação. Que eu vou para a Bíblia e mostro na Bíblia que Deus irá julgar todos, grandes e pequenos. Né? As crentes hoje vestem shorts curtinhos e blusa sem alça. As bichinhas.
Fala sobre arrebatamento, pastor. Eu falei hoje de manhã, eu acredito que é antes da tribulação. Acredito que a parte mais crucial para a salvação seria a prática do amor, como está em Mateus 25, 34, 36. Uma coisa se você tiver o coração bom, você sabe o que é errado e o que é certo, e você pender para o certo, e tiver um coração para Deus, você será absolvido. Se você errou tentando acertar, então Deus é quem vai julgar, né? Não tenha medo de Deus, tá? Porque Deus não é mau, Deus não é um Satanás, não. Tenha medo do homem, porque o homem, na história, encontramos história, crente matando pessoas porque tinha uma galinha preta em casa, crente matando outra pessoa porque fez um chá de hortelã, e assim por diante, entendeu? E tem uns caras que aproveitam e depois, né, o caso de Joana d'Arc, né? Os franceses foram traíras com Joana d'Arc. A igreja francesa foi muito traíra, porque eles usaram a Joana d'Arc. Joana d'Arc fez a Revolução Francesa, venceu, deu força aos soldados. Joana d'Arc tinha visões. Depois veio a igreja traíra e convenceu os políticos a matar a Joana d'Arc. E os políticos viram, vamos tirar o poder dessa mulher, porque se ela tiver uma visão contra nós está lascado. Então, vamos matar ela, bora. E a igreja católica disse que Joana d'Arc era bruxa e queimou Joana d'Arc na fogueira. E Joana d'Arc era católica. Então dá para confiar num sistema desse? Quer confiar, meu irmão? Pois vai-te. Vai-te, porque no dia que alguém se irmar com você, ele vai te condenar por um peido que você soltar. Mas uma cagada que a mulher dele deu, ele dele, não condena não. Então isso é verdade. O sistema existe dentro da igreja. A igreja também é política, tá? Eu não estou com os olhos vermelhos lá, é essa luz aqui brilhando. Senhor, liga aqui essa luz para mim, por favor, que só tem uma e fica o olho vermelho. Então, a salvação, né, pertence a Deus. E a questão de ir para o inferno ou não, você fuja do inferno, porque tem gente que já vive no inferno, tá? Tem gente que não precisa morrer para ir para o inferno, não. Tem gente que já vive nele. Então, a Bíblia... Muito obrigado. E sobre a salvação procure agir correto com Deus. E Deus vai agir correto com você, né? As vestes também condenam, pois está escrito que o crente se vesta com modéstia. Sim, então os índios vão tudo pro inferno, que é tudo pelado, nu, pelado, com a mão no bolso. Os índios é tudo bling, tudo com os badalos, né? Tudo peladinho, as índiazinhas, tudo pelada, vai tudo pro inferno. Como é polêmica essa área, por isso que tem um vídeo nosso, polêmica da salvação. Porque quando a gente não gosta, a gente joga no inferno. O sistema é que está colocando muito no inferno. Claro, quem eu não gosto, eu boto no inferno. Quem eu gosto, eu puxo para o céu. Tá? Mas graças a Deus que a vida eterna não depende de você nem de mim. Depende da sua vida eterna. Você vai viver nesta vida, vai desfrutar essa vida. E no final de tudo, como diz os egípcios e como diz os judeus, seremos julgados. O julgamento de Deus é eterno, né? E tem muitas manobras, muitas manobras. Né? Como o cara queria separar da mulher e acreditava na Bíblia que isso poderia separar da mulher se fosse em caso de adultério. Então a mulher dele veio falar comigo, pastor, meu marido está fazendo tudo para adulterar. E ele viaja, ele passa meses fora, ele vem... Ele bota os amigos dentro de casa, vai ali na venda e passa 3, 4 horas para eu ceder para algum amigo dele. Porque ele sabe que se eu ceder, ele tem direito de separar e casar com outra. Então ele está manobrando, não está? Será que Deus não vê isso, não? O cara não queria mais a mulher, vê na Bíblia. Só pode casar, a igreja dele não permite. Então vou manobrar. Como é que eu vou manobrar? Vou levar Tonhão, Chicão, Tritri... Vou fazer uma festa, deixo ele lá com minha mulher e vou sair. Vou ver se rola aí alguma coisa. Aí depois ele dá uma de... eu levei um chifre. Ele provocou a situação. Tá entendendo? E a besta ia entrar. Será que Deus não vê isso? Então, entre as águas, há muita profundidade, tá? Você tá entendendo? Quem irá julgar o sistema? Quem irá julgar o sistema ou Cristo? É Cristo. Né?
É Cristo. Você vê que há uma manobra literal. E a turma cai nisso. Se ela tivesse caído, que graças a Deus não caiu, ele ia pousar como um ditadinho, iria pro pastor, o pastor é uma desgraçada, miserável, pecadora, separa, casa com essa bonitona aqui, ó, jovenzinha, e vai viver tua vida. Ele, uhul! Mas foi uma manobra, meu irmão. Era uma manobra, né? Naquele dia teremos muita surpresa, sim, e o julgamento de Deus será pessoal. As suas varizes e hemorroidas ficarão para você mesmo. Deus não vai fazer show com o pecado dos outros. Até porque existem trilhões e retrilhões e retrilhões. Não existe retrilhão, mas estou inventando. Trilhões e retrilhões e retrilhões de pessoas. Você já imagina quantas pessoas existiram? Você acha que no Egito só tinha Moisés e a família de Moisés? Quantos bilhões de pessoas existiram do pecado até agora? É um número incalculável. Se Deus fosse fazer um jornal com o pecado de cada um, meu amigo, nós iríamos passar trilhões de anos julgando as pessoas, porque um mijou, outro cagou, outro não sei o que lá, e a época como era, o sistema, tá entendendo? O julgamento é de Deus, mas a coisa é muito grande, Jesus Cristo veio ser o nosso advogado durante o julgamento. Ele é advogado sempre, né? Mas também é juiz, tá? Lembre que um juiz é um advogado qualificado. Então, ele vai nos julgar por aquilo, por dentro e por fora, né? Mas eu acho que o pecado não vai ser show. Todo mundo assistindo, ei, ele saiu para a igreja e Tonhão entrou. Eita, Virgem Maria! Aí vem aquela Judite, venenosa, Évora venenosa, é pior do que cobra cascavel, seu veneno não é cruel, Aí vem aquele velhinho que eu gosto dele que só. Não, é o seguinte, Tonhão, tal. Isso ia durar bilhões de anos, um julgamento desse. O julgamento é feito com o poder de Deus. Sim, não, passa ou não passa. É pesar na balança. É como se o pecado fosse um peso. Pesou, descartou. Tá entendendo? A gente espera um julgamento como? Deus sentado no trono, julgando trilhões de pessoas. Então, ele foi pro cabaré às 8 horas. Aí o advogado, 8 horas não, meretríssimo. Ele foi ao cabaré às 7h48. 7h48. Então ele foi pro cabaré às 7h48 e saiu de 5 horas da manhã. Senhor, ele não saiu de 5 horas da manhã não, ele saiu 4h30. Então isso ia durar trilhões de anos. Tá entendendo? Tri. Todo mundo assistindo num telão. Sabia que esse cara é um safado. Eu sabia. Olha, eu sabia. Tal. Não, o julgamento de Deus é algo que nós não conseguimos. Porque a gente estuda a Bíblia, por exemplo, a gente pensa que em Israel só tinha José, a gente pensa que no Egito só tinha Moisés, e eram bilhões de pessoas morrendo, nascendo. Vi um estudo demográfico dizendo que o mundo pré-diluviano era mais populoso do que o atual. Sim, e o mundo pré-diluviano durou 16 mil anos. Então é muita gente, não é pouca não, tá? É muita gente. E Deus irá julgar todo mundo, que nem assim não. A gente não é copo descartável que usa e joga no lixo não. Né? Como eu faço para recuperar minha fé? Vinícius. Então, Vinícius, escuta coisa boa, escuta a palavra, escuta louvor, aí você recupera a sua fé. Todos nós, alguma vez na vida, já perdemos a fé. Ou ficamos com ela bem fraquinha. Isso é humano, nós somos humanos. A gente vê tanta lasqueira, tanta coisa, que às vezes a gente fica... Mas fica escutando a palavra, ouvindo a palavra, que sua fé volta. Ela não morre não, ela se esconde um pouquinho, tá? Então, gostou desse assunto? Quer pesquisar mais? Coloca aí, polêmica da salvação. Joilson, dia 6, tá bom?